população negra, nasceu no estado do Alabama em 44 e hoje aos 72 anos é filósofa e professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia. Ao longo da sua trajetória, essa pensadora e essa ativista fez parte dos Panteras Negras e também compôs o Partido Comunista dos Estados Unidos. Ela foi perseguida, presa em 1970 e se tornou mundialmente conhecida com a campanha Libertem Angela Davis e os outros prisioneiros políticos. A obra mais conhecida, o clássico dela, é o Mulheres, Raça e Classe. Foi publicado pela primeira vez em 81 nos Estados Unidos e só agora está recebendo a primeira edição brasileira publicada pela editora Boitempo. Está à venda aqui na livraria. Contribuam. E, enfim, é um livro muito atual ainda hoje, né? Porque foi a primeira vez que discutiu como essas três categorias, raça, gênero e classe, estão interligadas e geram opressões, né? Esse debate de hoje faz parte de uma série de eventos do lançamento do livro. E para discutir, o tema é Mulher Negra e a Renovação da Esquerda. A gente tem aqui a Djamila Ribeiro e a Rosane Borges. A Djamila é secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, mestre em Filosofia Política pela Unifesp e é colunista também no site da Carta Capital e no blog da Boitempo. E a Rosane é mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela ECA e pós-doutoranda pela mesma universidade. Também é professora do curso de especialização do CELAC, da USP, e integrante da COGIRA, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, e autora e organizadora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro e Mídia e Racismo, e é colunista também no blog da Boitempo. Eu sou Toria, sou editora assistente no site da Carta Capital, e hoje estou aqui bem mais para ouvir do que para falar qualquer coisa. Então, a dinâmica vai funcionar mais ou menos assim, vai dar de 15 a 20 minutos para as duas fazerem a exposição inicial e na sequência a gente abre para perguntas da plateia. Só para uma questão de tempo, eu vou pedir para ser por escrito. Quem quiser perguntar pode levantar a mão, que aí a gente leva o papel para vocês e a gente pega as perguntas. Talvez não dê tempo de responder todas, mas a gente vai tentar contemplar o maior número de pessoas possíveis. Obrigada. Então, Rosane, se você quiser começar. Hoje. Boa noite a todas e todos. Eu acho que é desnecessário dizer da alegria, né? Tá um pouco contagiante o lançamento da Angela Davis, o que ela significa para a gente, o que significa essa publicação para o Brasil. E antes, né, para a gente afastar qualquer voz que diz, olha, como eles veem racismo em tudo, a gente tem prova e convicção. É um livro que é publicado em 1981 e é considerado um clássico, e é assim que eu chamo na orelha do livro. Ele só ganhar uma publicação em 2016 é algo sintomático, né? Eu acho que é a prova e a convicção de que, de fato, a gente vive insistindo de que o racismo, né, a discriminação, ela não é o que, digamos, traça o que faz Brasil, não é, digamos, o eixo estruturante das desigualdades que marcam o Brasil, né? Então, acho que o lançamento tardio, né, da Boitempo, que a gente parabeniza, a iniciativa da Boitempo revela, né, esse interregno aí, digamos, uma falta de interesse de um livro que mundialmente, né, é considerado um marco importante. Então, dito isso, a minha fala vai ser muito um pouco, né, do que a Angela Davis representa para a gente, enquanto não só ativistas, militantes, população negra, mas o que ela representa para a gente enquanto país. É preciso a gente dizer, primeiro, que nós somos um país que escravizou por mais de 300 anos, porque a pergunta, muita gente veio me perguntar assim, mas por que a Angela Davis foi publicada, né? E aí eu falei, olha, mas a mesma pergunta eu faria pelos mesmos motivos que a gente leu Marx. Se o Marx ele é um clássico, ele é importante para pensar a exploração capitalista no mundo, a gente deve tomar esse mesmo parâmetro, porque sem nenhum exagero,
sem ser megalômana, eu comparo o movimento da Angela Davis com o mesmo movimento do Marx. O que a gente aprende, o que a gente lê da teoria marxista? Que o grande, digamos, feito do Marx foi desnaturalizar classes. As hierarquias, as desigualdades, elas tinham como fundamento a biologia, ou o direito natural, ou a teologia. A gente tem um divisor de águas com a teoria marxista, que a gente passa a compreender que as hierarquias sociais, elas não são naturais, elas não são justificadas por uma chave natural. Ora, isso levou para o mundo um outro modo da gente conceber as hierarquias entre o que a gente chama de humano. Se a gente toma isso como um parâmetro importante para a gente pensar um outro modo de viver, um outro mundo, e se a gente considerar que os países que foram atravessados pela tragédia da escravidão moderna, como o Brasil, como os Estados Unidos, enfim, toda a diáspora na América que escravizou, a gente tem que tomar como conta e como consideração, e isso a gente deve considerar de maneira prioritária para o Brasil, que raça também, né, os negros são mais pobres, né, estão na posição que estão, porque a gente escravizou por mais de 300 anos. É impossível a gente viver em pleno século XXI com considerações, ainda que o mito da democracia racial ele esteja desgastado, e o Facebook ele serve para isso, ainda que a gente possa dizer, olha, mas as pessoas que se mostram racistas são covardes, elas dizem aquilo por dizer, não aquilo que é o Brasil, né? Quando a gente pergunta por que tanto ódio, com a polarização ideológica que a gente está vivendo, isso é o Brasil, nós somos um país violento, e a gente não reconhecer isso é a gente adiar diagnósticos mais precisos sobre o que nós somos. E essa violência se dá em grande medida, se justifica em grande medida pela chave racial negra. A gente reconhecer isso não é dizer que a gente está copiando, né, os Estados Unidos, porque a cópia mal assombrada já está dada. É a gente pensar o que é este país do ponto de vista da sua dinâmica sociohistórica, a retroalimentação das desigualdades. Ora, pensar isso e fazer um paralelo com a obra de Angela Davis é a gente municiar, e aí a orelha do livro que eu escrevi, eu tomo o conceito do Norberto Bobbio, que para ele um clássico é um intérprete único de seu tempo. É aquele que é capaz de criar teorias modelo de tal forma que a teoria modelo consegue explicar contextos diferentes daquele em que ele foi gestado. E, para mim, a Angela Davis é um clássico porque ela oferece elementos concisos, consistentes, densos para a gente pensar o nosso país. Então, acho que eu diria, né, que essa primeira, digamos, contribuição que a Angela Davis nos lega. Enquanto clássico, ela é uma bússola moral, ética, prática para a gente pensar o nosso país. Ora, o que a gente se desdobra se a gente acredita, se a gente toma como crível a obra da Angela Davis como uma obra de grande estatura? Acho que o segundo desdobramento é que ela, de certa forma, confronta, a gente tem toda uma tradição sociológica, enfim, política, que confinou algumas das nossas questões que são estruturais, à esfera privada, o tratamento do trabalho doméstico, né? E se a gente pensar quem está na maioria no trabalho doméstico, eu dei até o exemplo no debate passado, que a gente tem algumas questões que são muito simples e que às vezes a gente não conecta com o quadro geral. A gente vê as coisas muito no pequeno quadro. E o exemplo que eu dei é que quando eu morava no Butantã, tinha no prédio duas moças, duas diaristas, uma era negra, muito bonita, e a outra era branca. E eu costumo dizer que não era branca brasileira, era branca mesmo, né? Olhos azuis, loira. E essa menina era linda, né? A moça branca tanto quanto a moça negra. E eu lembro, era algo tão inquietante, era
era mais do que um desconforto. As pessoas vinham com incômodo para essa moça branca que dizia o seguinte: mas você é tão bonita, por que você é diarista? Você pode ser qualquer coisa, você pode ser modelo, você pode trabalhar na recepção de hotel. Perguntavam qual era a formação da moça branca. E aí eu perguntei uma vez para uma moça negra, eu falei: escuta, perguntam para vocês que você pode ser qualquer outra coisa, modelo? Ela falou: não. Ora, esse silenciamento em relação... É um exemplo muito prosaico, né? Muito ingênuo, mas o Darcy Ribeiro já disse que é sobre o óbvio, né? Que a gente discute, as obviedades podem nos levar a algo mais complexo. Ora, essa obviedade, essa não pergunta para essa moça negra, revela que ela está no lugar que os nossos olhos acostumaram. Ninguém se assusta de uma mulher negra no serviço doméstico. O que a gente está querendo dizer com esse exemplo, né? Que mulheres brancas não estão no serviço doméstico? Claro que sim, mas esse exemplo nos coloca muito que há um lugar imaginário, que isso corresponde às materialidades do sujeito e que a gente acha absolutamente, entre aspas, que eu não gosto do termo, natural. Ora, o que isso tem a ver com a dinâmica do que faz Brasil? Que as hierarquias e as desigualdades de classe, ela tem um fundamento racial de tal modo que nós já nascemos instalados em mundos que nos confortem sob a posição dos sujeitos. A Maju é a primeira moça do tempo. A Thaís Araújo foi a primeira personagem de uma novela. A gente está sendo sempre a primeira. E ainda que esse espanto... Eu lembro que quando eu morei em Brasília em 2013, uma amiga minha, uma grande amiga minha, Cláudia, uma mulher branca, que eu gosto muito, eu sou madrinha de uma das filhas dela, ela me ligou e falou assim: Roseli, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu troquei de dentista e meu dentista é um negro. Aí eu falei para ela: olha aí o racismo da surpresa. Ela falou: sua chata, eu estou te ligando para te dar uma notícia boa. Eu falei: escuta, Cláudia, você não gastaria um interurbano de São Paulo para Brasília para me dizer que seu dentista é branco? Ora, a Cláudia, que é uma pessoa que combate o racismo, essa fala da Cláudia revela, são desses lugares. E são dessas, digamos, nuances, essas questões que são muito simples e que podem, num grande quadro, abrir, digamos, o cenário do que são as nossas hierarquias, do que dizem respeito às nossas desigualdades. Ao dizer isso, a gente não está desconsiderando que a questão de classe, que engolfa todos e que engloba todos, atingem pessoas não negras, as pessoas brancas. Agora, o reconhecimento, quando a Angela Davis fala da herança da escravidão, é a gente reconhecer que num país que escravizou, pessoas negras que foram desumanizadas, elas carregam esse legado da discriminação se não houver medidas radicais de ruptura disso. E até agora nós não tivemos nenhuma medida de ruptura, nós não tivemos nenhuma medida radical. O roteiro continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, que nós temos um país em que o genocídio da juventude negra é algo que não nos mobiliza. Nós não nos comovemos, nós não choramos pelos jovens negros. Agora vejam vocês, de 10 jovens que morrem no Brasil, 7 são negros. Existe algo errado nessa contabilidade. Se a gente considerar, eu falei no sábado, né, em relação as mulheres negras estão no trabalho subalternizado, as mulheres negras ganham menos. Se a gente não concordar com o João Dória, porque ele parte do princípio que se todo mundo trabalhar, chega lá, né? Eu costumo brincar, se a gente não estiver de acordo com esse argumento do João Dória, então a gente tem que reconhecer que essas hierarquias, elas não se dão, não é porque alguns trabalharam mais, não é porque ele é trabalhador que ele virou empresário. Então a gente tem que passar a considerar o que faz esse nosso IDH tão escandaloso. A gente tem um índice de desenvolvimento humano que ele gravita, fica entre o 78º lugar. Chega um momento que número ordinário, a ordem aí pronunciar fica algo complicado, né? O 78º lugar e o 82º. Esse é normalmente o nosso
índice de desenvolvimento humano. Quando a gente desagrega esse índice, quando a gente considera a população branca ou a população negra, o nosso índice melhora. Significa dizer que nós vivemos muito bem. A gente tem um índice que se compara com a Bélgica, daí aquele velho, a velha junção da Belinja. Nós somos Bélgica, nós temos o DH de país desenvolvido. Ficamos no 38º lugar, 42º. Quando a gente considera apenas o índice de desenvolvimento humano da população negra ou da população não branca, o nosso DH vai para o 114º lugar. Ora, existe um fundamento racial que é o que diz o que é a desigualdade no Brasil. É impossível, como a gente costuma dizer, Jurema Werneck diz que o tempo da inocência já acabou e já foi tarde. A gente não enfrenta a questão do capitalismo e das desigualdades se a gente não trabalha a raça, o racismo, como um nexo prioritário numa sociedade que foi marcada pela tragédia da escravidão moderna. E, ora, aí vocês podem dizer, mas será que a obra da Angela Davis ela pode incidir sobre essas questões do Brasil? Sim, em sendo clássico, em sendo uma mulher, que aí muita gente diz, mas o nosso racismo é diferente do racismo a nossa escravidão foi diferente, o nosso racismo é diferente dos Estados Unidos, porque lá houve um apartheid, né? O apartheid ele foi oficial, mas não precisamos mais de oficialidade com dados desse. Há um apartheid que separa negros e brancos. A gente tem o IDH para dizer que há vivemos os dados, como eu falei ainda há pouco, do genocídio da juventude negra, e a gente ouve poucos intelectuais negros, os homens e as mulheres negras, que é a outra nossa tragédia. A gente pouco conhece o Brasil, né? A gente fala, por que o brasileiro, o nosso português, ele é diferente do português de Portugal, para além da distância em relação à independência, nós somos um país banto. A gente não aprende isso nas escolas. Nós somos a gente tem uma tradição linguística que é banta. E isso a gente tem que reconhecer, né? A gente nega normalmente as nossas ancestralidades. Eu lembro que quando eu fazia mestrado na ECA, todo mundo tinha uma descendência italiana e espanhola em São Paulo. Então, assim, porque eu sou meu avô, dupla cidadania. E eu não estou fazendo críticas a isso, porque existe. Aí uma vez eu brinquei, eu falei que eu era descendente de africanos. Mas que exagero. Quer dizer, aí você não pode, é uma ancestralidade que é desconfortável. O que isso significa em termos da gente pensar a estrutura do Brasil? Nós temos uma cultura que é absolutamente assimilacionista. A elite come a feijoada negra, escuta pagode, escuta, né? A gente, inclusive, admira o trabalho de artistas e de homens e de mulheres negras, mas na estrutura a gente continua apartado. Não há assimilacionismo em termos de estrutura no Brasil, porque a moça, a diarista que mora em Guaianazes, que é uma mulher negra, que tem uma filha que tem 16 anos e que pensa fazer a FUVEST, o professor dela é a primeira que diz, olha, imagine, FUVEST não é para você. Aí ela vai conversar com os patrões dela e fala, não, mas por que FUVEST? Essa moça que trabalha nos Jardins, não há ligação entre esses dois mundos, entre Jardins e entre Guaianazes. Essa estrutura continua apartada e ela tem, se a gente pegar a radiografia da casa que essa senhora trabalha, são de pessoas brancas, são pessoas que têm acesso a bens simbólicos. E isso nos diz muito das questões que a Angela Davis sinaliza para a gente pensar o contemporâneo da escravidão, para a gente pensar o sexismo e para a gente pensar em alguma questão, um termo que é muito caro para Djamila, ela trabalha muito, que é a interseccionalidade. A gente não pensa, não há nenhum diagnóstico sério. Por que a gente costuma dizer que muitos dos nossos diagnósticos eles não são sérios? Não são sérios porque as pessoas, não é porque as pessoas não eram sérias, não é porque elas eram antiéticas, é porque elas não, de fato, digamos, pegaram o touro à unha. A gente tem trabalho, seja do ponto de vista da economia, economistas na esquerda, Celso Furtado, que não pensaram a questão racial como central. Enquanto a gente não pensar a questão racial como central, a gente adia
um projeto de país, de Brasil para todos, de convivência, de harmonia, porque o que está em jogo, eu diria, sem nenhum exagero, o que está por trás, independente, quando a gente pensar o momento de hoje, é meio complicado, porque sempre a gente cai na pauta política partidária. Mas se a gente pensar o que a gente vive hoje, o ataque ao pobre, ele é um ataque à dimensão racial. Eu sou professora universitária, eu escutei de colegas meus dizendo que cotas iam tirar a vaga dos filhos deles. Eles são professores universitários. A gente tem uma resistência em pensar o ódio ao pobre no aeroporto, porque a classe média, tudo que a distinguia do pobre, né, ainda nesses 13 últimos anos, negros em universidade que incomodavam, isso tudo tem um fundamento racial. Então, essa nova camada de ódio e de intolerância também está travestida de uma questão que nós ainda, no século XVI, a gente vive de acordo com a Casa Grande. A Casa Grande e a senzala. E eu diria, para finalizar mesmo, porque a Djamila ainda tem, né, eu acho que já encaminhando para a finalização, repito, termino com os ensinamentos. A Angela Davis, ela tem os capítulos do livro, ela vai falar sobre o movimento sufragista das mulheres, vai falar sobre todas as tentativas de mudança socio-racial nos Estados Unidos, o associativismo, como sempre a luta, né, das mulheres negras foi uma luta muito mais acentuada, porque a luta contra o racismo, a luta contra o sexismo, e como que isso ele se ajusta muito à nossa luta contemporânea. Eu lembro de uma frase do Fernando Henrique Cardoso, eu gosto de usar essa frase do Fernando Henrique Cardoso, não porque é o Fernando Henrique Cardoso, porque para mim ele não há nenhuma, eu não tenho nenhuma admiração pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas ele disse algo interessante. Então, eu sempre costumo dizer, se a frase, alguma teoria importa, e se ela estiver em consórcio com a ética, por que não dizê-la? E o Fernando Henrique Cardoso, ele disse, quando ele era presidente, que para a gente conhecer o drama racial, o drama social brasileiro, a gente tinha que conhecer a casa chefiada por uma mulher negra no Nordeste, nos rincões do país. E aí ele disse, só a gente conhecendo uma casa com essa configuração que a gente vai saber o que é desigualdade. Ora, o Fernando Henrique, há um só tempo, falou em racismo, falou em sexismo, falou na questão rural, falou no pertencimento geográfico. Então, a gente pensar essa dinâmica e trazer a leitura de mulheres como Angela Davis, de mulheres como Sueli Carneiro, que eu diria, considero que é uma das nossas grandes intelectuais, mora aqui em São Paulo. As pessoas brancas não conhecem Sueli Carneiro, elas não leem Sueli Carneiro. Como é que a gente pode ter um diagnóstico preciso desse nosso drama, que fundamentalmente é um drama racial? Como é que a gente pode... não o feminicídio, os dados do feminicídio, nós somos o 5º país que mais mata mulheres, né? Estamos só atrás da Rússia, enfim. Mas se a gente pegar esse dado, a taxa de homicídio das mulheres brancas caiu, mas das mulheres negras aumentou. As mulheres negras continuam morrendo muito e elas morrem das piores maneiras. A gente tem várias formas do feminicídio. Um deles, quando Angela Davis nos aponta de que a masculinização da mulher negra foi algo terrível para o imaginário racista, porque todo mundo via a mulher negra como a mais forte, pau para toda a obra. Da onde vem isso? Vem da escravidão. E eu lembro, eu falei isso também no sábado passado, eu dei formação para médicos na Prefeitura de Santo André, em 2004. Foi uma das cenas mais chocantes que me emociona até hoje. Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que quando os médicos tinham que escolher mulheres, né, isso no parto, para dar anestesia, como estava faltando,
eles não aplicavam nas mulheres negras. E aquilo me chocou. Falei, olha, é o Estado matando, não sei o quê. Eu fui arrasada e eu dei o exemplo, eram só médicos e médicas. E a resposta deles foi a seguinte: mas professora, não é isso que acontece? Eles faziam aquilo. Ora, o que é essa morte cotidiana, esse feminicídio? Porque SUS é o Estado que mata essas mulheres negras. Da onde é que vem essa decisão? Que imaginário que alimenta isso? É o imaginário da escravidão. Então, se a gente não juntar Lé com Cré e dizer que o que a gente tem hoje em termos de dados, que são terríveis e vergonhosos para o nosso país, é um dado que está em conluio com o país da escravidão. A gente tem um programa de governo, e aí eu não tenho como furtar isso, chamado de ponte para o futuro, mas o que a gente tem é a ponte para o passado. A gente tem algo que é terrível para uma agenda racial. E eu diria que, ensino clássico, Angela Davis é um caminho seguro, um caminho ético, um caminho fundamentado para a gente dizer bem-vindo ao século XXI. Porque nós somos um país que vivemos também ainda no século XV, no século XVI, quando a gente levanta esses dados. E eu terminaria, de fato, sem malandragem, dizendo uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do movimento feminista negro, que diz o seguinte: todas as mulheres são brancas, todas as mulheres são brancas, todos os negros são homens, mas algumas de nós temos coragem. E Angela Davis, a Sueli Carneiro, a Jurema Werneck, a Patrícia Hill Collins, a Lélia Gonzalez, a Cláudia, que foi arrastada por aqueles policiais no Rio de Janeiro, todas elas tiveram coragem. Cabe a nós, a partir da luz de um clássico, de uma mulher que foi comunista, que é comunista, que foi candidata a vice-presidente nos Estados Unidos, pensar que o que ela escreve não é algo que circunscreve aos Estados Unidos, mas que diz respeito a todas as sociedades marcadas pela tragédia da escravidão. E nós somos uma sociedade que até hoje essa marca, essa ferida não cicatrizou. Muitíssimo obrigada. A todas e todos, peço desculpas pela voz, estou super gripada, mas acho que vamos lá. Primeiro quero agradecer a Boitempo, a Carta Capital por esse evento. Extremamente feliz ver esse lugar cheio para que a gente debata um livro tão importante que é o da Angela Davis. Fico muito feliz de ter escrito o prefácio, como disse bem a Rosane, desse clássico, e o quanto que essa obra, eu acho que ela é fundamental para a gente pensar qual é a sociedade que a gente quer, né? Eu acho que a Angela Davis, ela é uma grande intelectual, ativista, que merece e precisa, eu acho, ser lida, estudada e legitimada por nós. É um prazer dividir novamente a mesa com a Rosane, com o Tony, conheci hoje, mas a gente já trocou vários e-mails. E para mim é muito gratificante, sobretudo porque a Angela Davis, ela é uma intelectual que faz um debate muito importante, que eu acho que ainda no Brasil a gente tem muita resistência ainda para fazer, né? Então a gente ainda pensa as categorias muito de forma isolada, né? Então a gente pensa, o movimento, a esquerda vai falar que a questão é de classe, o movimento feminista vai falar que a questão é de gênero, o movimento negro vai falar que a questão é racial, e em 81 ela já lançou um livro chamado Mulheres, Raça e Classe, né? Mostrando o quanto que essas categorias estão interligadas e como que elas são indissociáveis, não dá para pensar essas categorias de forma isolada, né? 1981, né? E em 2016 a gente ainda se depara com debates extremamente difíceis, mesmo com pessoas progressistas, que ainda não entenderam que não dá para falar, nenhuma discussão séria nesse país pode ser feita sem a gente pautar a questão racial, né? E o quanto que essa resistência faz com que a gente, de repente, só tenha publicado a Angela Davis agora, com que a gente não traduza muitas intelectuais negras. A própria Patrícia Hill Collins não é traduzida para o português. Tem uma obra vasta sobre interseccionalidade, feminismo negro,
esteve no Brasil em 2014, no Latinidade, junto com a Angela Davis, e muita gente sequer conhece Patrícia Hill Collins, ou ouviu falar de Bell Hooks, ou ouviu falar de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Carolina Maria de Jesus, enfim, quanto que a gente, no Brasil, não valoriza a produção intelectual das mulheres negras, dos homens negros. Os homens negros até um pouquinho mais, né? Assim, um pouquinho. Mas das mulheres negras ainda bem menos. Então, que a Sueli Carneiro, que é uma grande inspiração para mim, na minha vida, fala que é o epistemicídio, que é esse assassinato das nossas epistemos, das nossas produções de conhecimento. E o quanto que isso também é morte, porque a gente precisa falar também do genocídio num sentido mais amplo. Claro que tem o genocídio, que é a morte direta dos nossos corpos, mas o quanto a gente não se enxergar na produção de conhecimento também é uma forma de genocídio, porque parece que toda a produção é europeia, branca e masculina, e o quanto que essas mortes simbólicas também nos violentam diariamente, né? Porque aí a gente, se eu soubesse de repente quem era Angela Davis quando eu era criança, de repente minha infância poderia ser diferente, né? Ou se eu tivesse tido acesso a Sueli Carneiro, e quanto que a gente não ter acesso a isso também é uma forma de morte, né? E que nos coloca num lugar de marginalidade em todos os espaços que a gente está, né? O quanto que no Brasil esse debate precisa ser muito mais aprofundado. Eu vou dar alguns spoilers do livro, quem não leu, sinto muito. Tô brincando, é que eu já tinha lido a tradução de português de Portugal, né? Eu estudei Angela Davis na minha dissertação de mestrado, e o quanto que ler essa mulher foi fundamental para a minha pesquisa de mestrado, e porque eu acho que a Angela Davis, ela parte, né, no primeiro capítulo, ela chamada O Legado da Escravidão, né, Parâmetros para uma Nova Construção de Feminilidade, porque tem que partir da escravidão, né? Já fazendo um debate numa sociedade escravocrata, né? Então ela parte da escravidão, né? Então logo no primeiro capítulo ela vai falar, né, desse legado, claro que nos Estados Unidos, tirando todas as diferenças e particularidades, mas tem algumas similaridades com a realidade brasileira. Por que eu acho interessante quando ela fala parâmetros para uma nova construção de feminilidade? Porque ela vai dizer nesse primeiro capítulo que tanto os homens negros como as mulheres negras escravizadas, eles desempenhavam o mesmo tipo de trabalho forçado, não tinha diferença. A mulher negra, ela era obrigada a desempenhar o mesmo tipo de trabalho que o homem negro. Então, a mulher negra não foi aquela que foi construída para ser frágil, fraca, submissa, né? Desde essa construção da feminilidade negra é outra. Mas ela fala, a única diferença que essa diferença aí se torna radical é que entre os homens negros e as mulheres negras é que o corpo das mulheres negras eram violados pelo estupro, né, sistemático. Então, quando a gente fala, né, a gente discutiu muito cultura do estupro recentemente, eu nem sei se eu concordo com esse termo, cultura do estupro, porque eu acho que é uma cultura machista. O estupro é uma das consequências dessa cultura machista. A gente tem que falar de colonização, a gente tem que falar que as mulheres negras vêm sendo sistematicamente estupradas desde o período colonial. A gente tem que falar que tem uma relação direta, né, entre essa cultura do estupro, se for chamar assim, e colonização e racismo, né? E hoje, no Brasil, as mulheres negras ainda é o grupo que é mais estuprado, que é mais violentado. E por quê? Porque tem muito dessa construção, além da nossa construção ser diferente, na questão da gente ter que ser a forte, a guerreira que aguenta tudo, tem a questão da ultrassexualização dos nossos corpos, né? O quanto que as mulheres negras vêm sendo ultrassexualizadas e quanto que isso é violência, objetificadas. E essa objetificação, como diz a Luísa Barros, outra grande, que infelizmente nos deixou recentemente, é como se, quando a mulher negra é violentada, a gente ainda quisesse justificar essa violência. Mas elas já são lascivas, elas já são fáceis, elas gostam, né? É uma forma de justificar ainda essa violência. E quando a gente fala disso, a gente está falando de um dado concreto e real, né? Das mulheres negras serem as mais violentadas. Então, ela, a partir desse ponto, eu acho extremamente importante, porque confronta diretamente com essa categoria de mulher universal que durante muito tempo o movimento feminista manteve. Nós somos todas mulheres, vamos lutar pela emancipação das mulheres, mas não entendendo que existem várias possibilidades de ser mulher, que se você combina opressões, você está num lugar maior de vulnerabilidade social, portanto, não se pode universalizar a categoria mulher,
né, como o Sueli Carneiro diz, tem que sempre fazer a pergunta de que mulheres nós estamos falando. Então, em 81, a Angela Davis já estava confrontando esse sujeito universal durante muito tempo pautado pelo movimento feminista, e que aqui no Brasil, para quem estuda a teoria feminista, o que vão falar? Judith Butler começou a discutir e refutar a universalidade da categoria mulher em problemas de gênero, que é um livro maravilhoso. Judith Butler é incrível, né? Mas é um livro da década de 90. Né? Então, as mulheres negras, na verdade, elas foram as primeiras a questionar esse sujeito universal. Se pegar a Angela Davis, em 81, o Audre Lorde, anteriormente, a própria Bell Hooks, ou melhor, até a própria Sojourner Truth, que em 1871, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio, fez um discurso muito famoso de improviso chamado "E eu não sou uma mulher". Né? Então, ela falava da experiência dela enquanto mulher negra, contrastando com a experiência daquelas mulheres que estavam ali na Convenção dos Direitos das Mulheres, na cidade de Akron, em Ohio. Né? Então, o quanto que essa discussão para nós, mulheres negras, já é uma discussão antiga e cara, no sentido da gente não se sentir representada nessas reivindicações. Por quê? Porque nós estava pautando a questão de gênero interligada com a questão de raça. E se mulheres negras são mulheres, não dá para pensar um movimento feminista que não paute a questão racial como essencial. Né? Então, é pensar realmente como que a interseccionalidade, apesar do conceito da interseccionalidade ter sido cunhado em 89 pela Kimberly Crenshaw, na tese de doutorado dela, a gente pode dizer que a Angela já estava falando disso, quando ela pensa essas três categorias de forma indissociável, né? De como que o racismo, aliado ao machismo, coloca a mulher negra numa situação de vulnerabilidade social. E se a gente for pensar a questão do capitalismo, qual é o grupo que mais sofre o peso do capitalismo? Né? São as mulheres negras, porque são elas que estão na base da pirâmide social. Se a gente for ver a realidade brasileira hoje, de terceirizadas, por exemplo, quem é o maior número de terceirizadas? Qual é o grupo que mais sofre com o peso do capitalismo? Então, eu acho que a Angela Davis, ela é extremamente sofisticada a análise dela, porque pensa como raça, classe e gênero se entrecruzam e como que essas opressões combinadas colocam as mulheres negras numa situação de maior violência, de maior pobreza, de maior vulnerabilidade. Uma outra questão que eu acho importante do livro, porque se a gente está pensando em interseccionalidade, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que todas as vidas importam e que a gente não pode hierarquizar qual a opressão que é mais importante, sobretudo. Né? A própria Angela Davis fala disso num texto chamado As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia. Então ela diz o seguinte, vamos lá, ela faz uma crítica, é uma mulher de esquerda, socialista, mas faz uma crítica à esquerda ortodoxa nesse texto, quando ela diz, a esquerda ortodoxa vem argumentando que classe é o mais importante. Desculpa, ela fala, claro que classe é importante, mas raça informa a classe. Gênero informa a classe. Ela fala, não dá para pensar essas categorias de forma isolada e não pode ter primazia de uma opressão sobre as outras, porque elas estão interligadas. Então, nesse próprio livro, de 81, tem um capítulo que ela fala sobre o quê? Sobre a criação dessa construção do homem negro como violento e estuprador nesse livro. Então, se a interseccionalidade é não hierarquizar vidas, então pensar a questão do homem negro é importante para nós, mulheres negras feministas que pensam o conceito de interseccionalidade. Então, ela está falando como que o homem negro, na página 117 do livro, até gravei a pessoa, ela, o capítulo, agora não lembro, mas na página 117 começa. Ela vai falar o quanto essa construção do homem negro como violento, estuprador, violento, serviu para justificar linchamentos de homens negros nos Estados Unidos e como que as mulheres negras, desde muito cedo, já se colocavam contra isso. E como que o movimento feminista, ao dizer todos os homens são violentos, todos os homens são maus e ruins, não fazer os recortes, porque se a gente tem que fazer a pergunta de quais mulheres nós estamos falando, a gente também tem que fazer a pergunta de quais homens nós estamos falando, serviu para corroborar com essa ideia do homem negro violento. Né? Então, a gente tem muito ainda essa visão de que quem estupra é o homem negro, quem violenta é o homem negro, o agressivo é o homem negro, e como que essa construção é baseada no racismo. Né? Então, quando a gente fala
no movimento feminista, quando diz morte aos homens, por exemplo, muitas vezes, a depender da vertente, porque é bom dizer que o movimento feminista ele é diverso, heterodoxo, tem várias correntes, não necessariamente nós concordamos entre nós, muito pelo contrário. Quando tem algumas correntes que dizem morte aos homens, nós mulheres negras vamos perguntar, mas morte a quais homens? Né? Até porque o homem negro já está morrendo sistematicamente na mão do Estado. A gente vive num país que a cada 23 minutos um homem negro é assassinado. Então, não fazer os recortes, o homem branco, heterossexual, rico, esse é o que está lá, né? Mas o homem negro ele também é oprimido. Então, quando a gente fala, por exemplo, muitas vezes em debates, em 2016, participei de debates em que as mulheres falavam assim: mulheres ganham até 30% menos que homens. Eu acho surreal usar essa frase num país como o nosso. Eu acho extremamente surreal. Né? Por quê? Que mulheres, primeiro. E segundo, que homens. Então, o correto seria: mulheres brancas ganham até 30% menos que homens brancos. Porque os homens negros ganham menos que as mulheres brancas e as mulheres negras ganham menos do que todo mundo. Então, quando a gente não faz os recortes, o que acontece? Eu deixo essa pauta importantíssima da maior parte da população, porque mulheres negras são maioria entre mulheres, nós somos quase 30% da população brasileira. Se eu deixo essa pauta na invisibilidade, se eu sequer nomeio um problema, como é que eu vou pensar a solução para um problema se eu sequer nomeei esse problema? Né? Então, se eu não trago essa realidade à tona, como é que eu vou pensar isso? Então, pensar em interseccionalidade é parar de hierarquizar. É parar de colocar a pauta da mulher branca como mais importante, né? E também visibilizando a pauta do homem negro. Se nós estamos pensando em um novo modelo de sociedade, a gente tem que pensar em relação às opressões que os homens negros também sofrem, se forem homossexuais muito mais, enfim. Isso de forma alguma significa negar o machismo dos homens negros, ao contrário, né? Porque são fruto dessa sociedade. Mas significa dizer que esse homem também é oprimido, esse homem também vem sendo sistematicamente violentado pelo racismo. Então, a interseccionalidade é justamente não hierarquizar vidas. Então, muitas vezes ela é entendida de uma maneira equivocada. Então, o que as pessoas falam, às vezes, nas postagens da Boitempo para mim? Lá vem essa sectária aí. Ó. Essa sectária, ela só fala de mulher negra. Ela só quer as coisas para as mulheres negras. Eu acho engraçado, porque geralmente as pessoas que falam isso são homens brancos. Quer dizer, o mundo inteiro é para eles, tudo é para eles. Aí quando a gente fala de nós, quer dizer, não tá falando mais de mim, é síndrome de privilegiado, total, né? Então, quando a gente fala das mulheres negras, justamente eu quero combater essa invisibilidade, eu quero que não tenha mais um discurso único, uma história única, uma narrativa única. Muito pelo contrário, a gente está combatendo essa hierarquização. Até porque essas divisões não foram criadas por nós. Que poder nós, mulheres negras, temos de criar divisões? Né? Eu entendo que pessoas marxistas têm que fazer o debate estrutural. Né? Eu entendo. Que poder que eu tenho? Uma inversão lógica absurda. Por quê? Porque a sociedade ela já é dividida pelo racismo, pelo machismo, pela opressão de classe. Quando a gente pensa em interseccionalidade, é justamente combater essas divisões que já são existentes na sociedade. Não fomos nós que inventamos, né, essas opressões. Então, por isso que eu acho que a Angela Davis ela traz um potencial revolucionário importantíssimo, né, porque traz um arcabouço teórico-crítico importantíssimo para a gente pensar a sociedade de modo que a gente consiga fazer o debate estrutural do racismo, do machismo e da questão de classe. Porque não dá para lutar contra o machismo e reforçar o racismo. A gente está alimentando a mesma estrutura, que é o que a Audre Lorde fala: as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande. A gente está utilizando as mesmas ferramentas. Então, quando os movimentos sociais não pensam a questão racial e de gênero interligadas ou como prioritárias, continuam pensando em emancipação para si próprios, né? E não uma emancipação radical. Então, num dos capítulos também do livro, chamado A Emancipação das Mulheres Negras, a Angela Davis vai dizer o que é emancipação para nós. Que emancipação, durante muito tempo, aí ela vai fazer a crítica ao movimento feminista,
ao movimento sufragista, do racismo no movimento sufragista, num dos capítulos. Né, um dos argumentos das mulheres brancas sufragistas era: agora os homens negros votam, se vocês não permitirem que a gente vote, eles vão votar em pautas que não dizem respeito a nós brancos. Então tem uma solidariedade racial das mulheres brancas com os homens brancos e não com as mulheres negras. Então ela vai fazer uma crítica ao movimento feminista, sufragista, porque ela diz o seguinte, que durante muito tempo, qual foi a pauta do movimento feminista? Foi a emancipação das mulheres brancas no sentido de quê? Que essas mulheres estavam buscando ter o mesmo direito dos homens brancos, mas continuavam oprimindo mulheres negras, mulheres pobres. Ou seja, elas não estavam rompendo com as lógicas de exclusão. Elas queriam ter os mesmos direitos, mas continuavam oprimindo grupos que estavam numa situação de maior vulnerabilidade. E para nós, mulheres negras de esquerda, que pensam em interseccionalidade, a emancipação é no sentido mais radical, é no sentido de romper com essas lógicas e não de reproduzi-las quando a gente atinge certos direitos. Então isso eu acho que ela traz de fundamental, né? Qual é a emancipação que a gente quer? Até que ponto a gente alimenta o poder que a gente condena? Até que ponto a gente está alimentando essas estruturas que a gente diz que a gente está combatendo quando a gente não pensa a interseccionalidade? E acho que é necessário que as pessoas brancas estejam abertas para o debate e entendam a profundidade do debate racial, a importância do debate racial, porque muitas vezes ainda fica muito a gente está fazendo um debate estrutural, né? As pessoas aí pessoalizam, mas você está dizendo que eu sou racista, né? Meu tataravô é negro, que horror. Aí entra num looping e a gente não avança, mas a gente está falando da sociedade, da estrutura, né? E o quanto que é necessário estar aberto para esse debate, não pessoalizar, né? Enfim, e não achar que isso muitas vezes isso é muito levado pelo campo da birra, da disputa, que eu acho muito triste. E vocês querem ter mais privilégios que nós. Vocês querem falar da questão racial, mas eu também sou. E aí entra numa discussão que não avança. Então, acho que é necessário a gente se abrir para o debate e entender que quando a gente fala que é necessário o debate racial como prioridade, a gente está falando de uma sociedade escravocrata, teve 354 anos de escravidão, de um país que foi o último do mundo a abolir a escravidão, o último. Um país que no processo de industrialização não criou mecanismos para que a população negra pudesse realmente fazer parte da sociedade. Então a gente está falando de um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A gente está falando de um país que no último mapa da violência de 2015 provou-se que diminuiu em 9,6% assassinatos de mulheres brancas e aumentou em 54,8% de mulheres negras. A gente está falando de um país onde a nossa invisibilidade nos espaços de poder é gritante. Que a nossa invisibilidade na mídia hegemônica é gritante. Então, a gente está fazendo um debate estrutural, um debate sério, de que a gente quer existir, mas a gente quer existir com dignidade, que a gente quer existir, mas que a gente quer ter direitos. Então, é muito importante a gente pautar essas questões por esse viés, entendendo que o racismo é um sistema de opressão, que o racismo estrutura todas as relações sociais nesse país. Portanto, não dá para falar de economia sem falar de racismo. Portanto, não dá para falar de qualquer tema nesse país sem falar de racismo. É disso que a gente está falando. É um debate muito mais sério e profundo, né? E é necessário a gente se abrir e sair do senso comum e entender que quando a gente fala de vidas, de pessoas, a gente não pode ter opinião. Né? Eu sempre brinco com isso, num texto meu na carta, assim, que opinião é eu falar, eu gosto mais de sorvete de morango, o outro falar, eu gosto mais de sorvete de chocolate. Tudo bem. Eu gosto mais de yoga, eu gosto mais de lasanha. Beleza. Totalmente banal, não influencia a vida de ninguém. Mas quando eu falo de direitos, de vidas de sujeitos, é no mínimo leviano eu achar alguma coisa. Mínimo leviano eu dizer, mas eu acho que você está exagerando. Se você não fez uma leitura, se você não entendeu sobre o assunto, ou dizer, mas eu acho que o racismo não existe. Eu pode achar, posso achar. Não exclui o fato de existir. Quanto que é importante a gente se apropriar do debate de forma séria, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando da maior parte da população que vem sendo sistematicamente violentada. Então é um compromisso
das pessoas brancas, a responsabilidade das pessoas brancas em também entender os seus privilégios, discutir racismo pelo lugar da branquitude, pelo lugar do poder, pelo lugar do privilégio, e o quanto que é importante esse compromisso das pessoas brancas também, pensar a questão racial, porque isso não é um problema nosso, da população negra, é um problema da sociedade. Né? E para isso precisa estar aberto ao debate, aprofundar o debate, e acho que a Angela Davis é uma leitura fundamental para todas as pessoas que verdadeiramente estão pensando um outro modelo de sociedade, que verdadeiramente está pensando um projeto de nação, porque a gente nem pode falar que o Brasil é nação quando a maioria da população desse país está apartada de vários espaços importantes. Então, acho que a contribuição... Está acabando meu tempo, né? A contribuição que a Angela Davis traz é fundamental para o debate que a gente faz aqui no Brasil, e o quanto que é necessário a gente aprofundar cada vez mais o debate racial, pensar a interseccionalidade, ler as intelectuais negras, se apoderar desses instrumentos teóricos que a gente tem, legitimar esses autores e essas autoras, porque não dá para fazer realmente nenhuma análise nesse país sem pensar essas questões, e o quanto que é necessário a gente avançar no debate, né? Não dá mais para a gente ficar voltando às mesmas questões, mas eu não acho, né? Achar, como feministas negras eu brinco de combater racismo, machismo e achismo, porque eu acho o achismo um sistema de opressão muito eficaz, porque a pessoa se coloca num lugar muito de eu não acho e acabou, se fecha para o debate e pronto, mas eu não acho. Né? E o quanto que a nossa responsabilidade, né, em efetivamente pensar uma outra sociedade, que as pessoas se sintam verdadeiramente responsabilizadas, né? Lembrando que responsabilidade é diferente de culpa, né? Como diz a Hannah Arendt, não é porque eu me sinto culpada por ser homem, por ter privilégios, aí fica na culpa, aí se bate. E aí a culpa leva à inércia, né? A responsabilidade não, a responsabilidade é ação. Qual que é o meu papel enquanto um sujeito privilegiado, né? Uma pessoa privilegiada para pensar essa sociedade, para combater o racismo? E acho que um dos caminhos é ler Angela Davis, é ler as intelectuais negras e ouvir muito. É muito importante ouvir o que a gente tem a dizer. Né? Porque a gente percebe que esse arcabouço teórico crítico tem um potencial revolucionário, foi escrito há tantos anos e a gente acha que está descobrindo a roda agora. Muito pelo contrário, esses passos vêm de muito longe, como diz a Jurema Werneck, e acho que já passou da hora daqui no Brasil, sobretudo da esquerda, da gente se comprometer verdadeiramente com um debate racial. Obrigada.